Eu me lembro que em 2004 eu cobri a Olimpíada de Atenas, na Grécia, e eu entrevistei logo após o jogo. O Brasil foi medalha de prata, perdeu a decisão, mas terminou muito bem, né? A medalha de prata olímpica, e o técnico da seleção, o René Simões, dava uma entrevista após o jogo. Eu perguntei a ele se o Brasil, a partir daquela medalha de prata, construiria um outro patamar para o futebol feminino. E ele deu uma resposta muito dura, muito sincera, mas que hoje se mostra muito verdadeira. Ele disse o seguinte: olha, o Brasil tem problemas muito sérios até no futebol masculino. Então não adianta a gente ter a ilusão de que com pouco dinheiro e em pouco tempo a gente vai ter uma grande força no futebol feminino. E lá se foram quase 20 anos. O que mudou do futebol feminino, daquele Brasil, medalha de prata em Atenas, para o Brasil de hoje? Bom, primeiro, as competidoras evoluíram muito. Então não é o caso do Brasil não evoluir. É que houve uma evolução global, né, com investimento, especialmente no futebol feminino, onde a seleção masculina não era muito boa. Então os exemplos são claros. A Austrália tem uma grande seleção feminina e um futebol masculino ruim. Os Estados Unidos têm uma grande seleção de futebol feminino e não tem uma grande seleção de futebol masculino. Por quê? Porque a competição masculina é maior. Então eles investiram no feminino, por modelo, por gosto, não importa, e desenvolveram um grande número de jogadoras, né? Pelo país. Os países mais desenvolvidos socialmente, eles têm um melhor futebol feminino. Por quê? Não há intolerância, não há segregação, é um futebol muito mais aceito no sentido de discriminação. Então, nesses países socialmente mais desenvolvidos, o futebol feminino teve mais facilidade para sobreviver. Nos países latino-americanos, nos países hispânicos, o preconceito é muito maior para a mulher jogando futebol, porque há um futebol masculino predominante, há um teor machista muito grande na nossa formação cultural. E isso acaba inibindo muito o futebol feminino de progredir. Nesses grandes países isso não acontece. Então, eles tiveram a oportunidade de se tornarem grandes seleções, grandes nomes, e isso levou a esses países a terem muito sucesso. Agora, nós estamos num momento de equilíbrio. O futebol feminino brasileiro é aceito, há ainda discordâncias, essa é questão de opinião, cada um tem a sua, mas ele já é coletivamente muito bem visto. Então eu me lembro que, quando eu dirigia a seleção feminina brasileira, eu recebia informações assim: minha filha joga muito, minha sobrinha joga muito, como é que faz para jogar futebol? Que era uma linguagem totalmente nova do que a gente ouvia no passado. Mas ainda existe um machismo muito grande, né? A gente viu na abertura da Copa o Cazé tendo que desligar o chat do programa dele porque agressões, machismo... Ele desligou os chatos, né? Não os chatos. O chat e os chatos, né? Ainda tem muito preconceito, né? Eu acho que tem mimimi, né? Eu acho que o brasileiro é machista, ele tem... Nosso futebol masculino é muito forte, então toda vez que você compara com o feminino, você vai ver, obviamente, o futebol masculino tem mais força física, tem uma história vencedora há muito tempo, então aí vem uma comparação injusta, indevida, né? Que, mas é diferente, não é bom. É ótimo o futebol feminino, é muito bem jogado, é artístico, é técnico, é bonito de ver. E a gente precisa ter olhos para entender isso. Eu vejo agora com as narradoras de futebol. Então eu vejo algumas narradoras excelentes, né? A Renata, por exemplo, é uma excelente narradora. E você vê que você acostuma... não quero ouvir mulher narrando, né? Era uma ideia assim. Agora você fala, pô, essa menina narra bem. Pô, é gostoso ouvir a narração dela. Então entra a aceitação. Primeiro eu não vi porque não gostei, não ouvi e não quero, né? Depois você, poxa, até que não é ruim. Não, ela é boa. Então essa transição de análise, de depuração cerebral, de sair desse machismo estrutural e começar a compreender um pouco mais a figura feminina inserida em todos os modelos do país, em todas as situações, em todos os caminhos, você vai diminuindo um pouco desse preconceito. Mas ainda tem os raizão chato, tal, que falam dessa forma, porque eles não experimentaram o futebol, não viram, não se deram a oportunidade de gostar. Então veio um fato consumado na cabeça deles, infelizmente.